Olá, meus lindos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para explicar um pouquinho para vocês sobre comparação de frações. Vocês já sabem que esse é o nosso tema, que nós estamos estudando no momento, e ultimamente a gente viu como achar frações equivalentes, como fazer a simplificação de frações e agora como comparar as frações. Comparar as frações vai servir nada mais, nada menos do que para dizer qual fração é maior, né? Quem representa a maior quantidade. E diante de algumas situações, eu posso ter um olhar para essas frações e conseguir compará-las. Vamos lá? Uma situação que pode ocorrer ao tentar comparar duas frações, você percebe que as duas têm denominadores iguais. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês. A fração 5/8 e 3/8. Quem é maior? Né? Quem representa a maior quantidade? Visualmente falando, eu trouxe até a figura, né? Então, o que quer dizer 5/8? Eu tenho um inteiro, que foi dividido em 8 partes iguais, e eu estou considerando 5 delas. E a fração 3/8? Eu tenho um inteiro, que também foi dividido em 8 partes iguais, só que eu só vou considerar 3 partes dela. Então, visualmente, fica fácil perceber que 5 partes representam uma maior quantidade do que 3 partes de 8, não é isso? Então, lógico, ao olhar para a figura, você já fala, 5/8 é maior do que o 3/8. Se por acaso essa figura não estivesse aí, você tem como imaginá-la, né? Você está considerando o mesmo inteiro, ele tem a mesma quantidade de partes, que no caso aí do exemplo são 8, e é lógico, quanto mais partes você considerar, maior essa quantidade vai representar, tudo bem? Nada impede de que, se você quiser ter a certeza, se você quiser transformar essa fração num número decimal, e aí comparar na forma decimal, você também pode, essa também é uma possibilidade, tá? Mas quando eu estou numa situação como essa, quando eu tenho denominadores iguais, é muito fácil, né? Eu olho para os numeradores e aquele que tiver o maior numerador é que vai representar a maior quantidade, ou seja, é que vai ser a maior fração. E aqui vocês conseguem visualizar, ó, tá? A simbologia matemática que nós usamos, né? 5/8 é maior do que 3/8, tá? Então, o símbolozinho de maior, né? Quem fica do lado aonde tem a parte aberta desse símbolo, desse lado aqui, representa o maior. Quem fica do lado fechado desse lado aqui, é que vai estar quem é menor, tá bom? Então, como a gente sempre lê da esquerda para a direita, para esse símbolo eu falo, então, maior. Vamos para outra situação. Nessa situação, eu vou comparar duas frações que possuem os numeradores iguais. E aí, a gente vai ver o que acontece de diferente com a outra situação, não é? Olha aqui, esse exemplo eu tenho 4/5 e 4/9. 4/5 representa aqui, o inteiro foi dividido em 5 partes iguais e eu estou considerando 4 dessas partes. 4/9 significa agora que o meu inteiro foi dividido em 9 partes iguais e eu estou pegando 4 dessas partes. Visualmente falando, olhando para as figuras, você percebe que o 4/5 é maior porque a maior região do inteiro está pintada de verde, né? Enquanto que a outra tem uma região menor. Então, visualmente, eu consigo comparar. Se eu não tivesse essa comparação, se eu estivesse olhando só para as frações, e as frações têm o mesmo numerador, ou seja, o mesmo número de cima, só que o número de baixo é diferente. E aí, o que eu vou olhar? Aquele que tiver o maior denominador, ele vai ser menor. Aquele que tiver o menor denominador, a fração vai ser maior, vai representar a maior quantidade. Mas espera aí, o que quer dizer tudo isso? Ó, vou falar de novo. Então, toda vez que eu tenho vou comparar duas frações e elas têm o mesmo numerador, eu vou olhar para o denominador, tá bom? Quem vai ser maior? Aquela que tiver o menor número no denominador. E por que isso? Porque quer dizer que o meu inteiro foi dividido em uma menor quantidade de partes. Ou seja, e essas partes são maiores, né? Olha, compara a figura que eu tenho o inteiro dividido em 5 partes. Olha o tamanho de cada parte. E agora compara com a figura onde o inteiro está dividido em 9 partes.
olha como que fica o tamanho de cada partezinha. Compara com a outra, tá vendo? Quanto mais partes eu divido inteiro, menor fica cada partezinha. Por isso, então, que nessa situação, quando eu tenho duas frações com numeradores iguais, fica maior, né? Ou seja, representa a maior quantidade, é maior a fração que tenha o menor denominador. Tudo bem? Então, nesse exemplo aqui, também foi usado o símbolo matemático de maior, falando, então, que 4/5 é maior do que 4/9, tá bom? Então, por isso que o 4/5 fica do lado que o símbolo está aberto e o 4/9 fica do lado onde o símbolo é fechado, tá? Vamos para a terceira situação. Nessa situação agora, como é que eu vou comparar duas frações que não têm nem numerador igual e nem denominador igual, tá? Ou seja, numeradores e denominadores diferentes. Um exemplo que eu tô colocando aqui é os 7/9 e os 5/6. Se eu colocar na figura, aí eu consigo comparar sem fazer nada, né? Olhando para a figura, eu tenho lá um inteiro que foi dividido em 9 partes e eu estou considerando 7, e na outra um inteiro que foi dividido em 6 partes e eu estou considerando 5. Bom, como o desenho tá igualzinho os dois, tá milimetricamente, né, feito, e aí fica fácil perceber, então, quem tá com a maior área verde ali, que ou seja, a fração maior é os 5/6, visualmente falando, tá? Nem sempre a gente tem como recorrer a um desenho exato feito, né? E nem sempre as partes têm uma diferença visual. Às vezes a diferença é tão pequena que visualmente eu também não consigo realizar, tá bom? E aí a estratégia é nós encontrarmos frações equivalentes, tá? Por isso que nós aprendemos, então, a fração equivalente antes, porque a gente usa isso aqui. Então, eu vou achar a fração equivalente aos 7/9, eu vou achar a fração equivalente aos 5/6, e de tal forma que eu chegue em fração que tenha o mesmo denominador. E aí sim eu consigo comparar usando a primeira situação que a gente viu, né? Quando o denominador é igual, a gente olha só para o numerador e aí eu já sei que aquele que for maior numerador vai ser a maior fração, não é? Então, aqui, ó, para achar a fração equivalente de 7/9, eu comecei primeiro multiplicando por 2, tá bom? Ó, multiplicou por 2 aqui. 7 vezes 2, 14, e multiplicou por 2 aqui também. 9 vezes 2, 18, tá? E aí, os 5/6 também, vou multiplicar por 2 também. Multipliquei por 2, 5 vezes 2 deu 10, e 6 vezes 2 deu 12. Bom, ao multiplicar por 2, não chegou em um denominador em comum ainda. Mas eu percebi que se eu multiplicasse por 3, encontrasse outra fração equivalente multiplicando por 3, eu consigo encontrar um denominador igual, tá? Então, olha lá, 5 vezes 3 é 15 e 6 vezes 3 é 18. Então, eu cheguei aqui, ó, com o mesmo denominador 18. Eu achei uma fração equivalente aos 7/9, que tem denominador 18, e eu achei uma fração equivalente aos 5/6, que também tem o denominador 18. Então, ao conseguir achar frações equivalentes com o mesmo denominador, basta eu comparar o numerador, aqui é 14 e aqui é 15, ou seja, essa fração aqui é menor, né? 14/18 é menor do que 15/18, e, portanto, 7/9 é menor que 5/6. E aí, a gente usa o símbolo agora de menor. E agora, então, por isso que os 7/9 é que fica do ladinho fechado, porque ele é o menor, e os 5/6 fica, então, do lado aberto ali do símbolo, né? E a gente lê, então, 7/9 menor do que 5/6. Tudo bem? Bom, agora eu vou comentar um pouquinho com vocês como é que eu posso pensar nessas frações equivalentes, né, quando eu quero comparar duas frações que não tenham nem numerador nem denominador igual. E aí, o que eu preciso é achar frações equivalentes, né, as duas frações, de tal forma que eu consiga achar uma com o mesmo denominador para eu poder comparar. Esse é o objetivo. E aí, como é que eu faço para pensar nisso? Uma das formas é quem já sabe fazer o MMC, o mínimo múltiplo comum, faz o MMC e encontra, que é o que eu vou falar também aqui.
Mas tem gente que não conhece, né, a técnica do mínimo múltiplo comum. E aí, como pode chegar de uma maneira mais rápida para encontrar essas frações equivalentes? A dica que eu dou é olhar sempre, você sempre vai olhar os denominadores, tá? Nesse caso, a gente vai olhar para o 9 e para o 6. E você perceba na tabuada desses números, na tabuada do 6, na tabuada do 9, quais valores que eles têm em comum, né, nos resultados dessas duas tabuadas. E aí você consegue perceber quantas vezes você vai multiplicar. Porque a hora que eu comparo a tabuada do 6 e a tabuada do 9, eu tenho 18 na tabuada do 6 e eu tenho 18 na tabuada do 9 também, não é? E na do 6, para chegar no 18, foi feito 6 vezes 3, que deu 18. Na tabuada do 9, foi feito 9 vezes 2, que deu 18. Então, eu uso por quanto o 9 foi multiplicado e por quanto o 6 foi multiplicado para encontrar esse valor em comum na tabuada, para usar, para multiplicar e achar a fração equivalente. Por isso que, né, no slide anterior, a gente viu que os 7 nonos eu multipliquei por 2 e encontrei 14/18, e os 5/6 eu multipliquei por 3 e encontrei, então, o 15/18 como frações equivalentes para poder comparar, então, essas duas frações, tá? Ao fazer essa investigação nos resultados da tabuada e achar as frações equivalentes, é o mesmo processo de quem faz o MMC. A única coisa é que quem faz o MMC já chega nesse 18 sem ficar olhando para a tabuada dos números, tá bom? Como que faz, então, se eu usar no MMC? O MMC, quem já aprendeu, né, coloca os dois números lá, os denominadores, um do ladinho do outro, passa o traço e vai fazer a divisão pelos números primos, né? Então, se eu tenho um número que é par, eu começo, então, dividindo por 2. Quem não dá para dividir, copia. E quem dá para dividir, divide. 6 dividido por 2, 3. Não tem mais nenhum número que dá para dividir por 2, então agora o próximo número que dá para dividir é o 3, então aqui vai dar 3 e aqui vai dar 1. E o próximo, então, é o 3 de novo, que aí dá 1, e que chegou no 1 não divide mais, né? Só repete. E aí fechou. O MMC é isso, né? Então, eu faço esse que eu chamo de dispositivo prático, né? Eu monto esse algoritmo aí para encontrar o mínimo múltiplo e comum, e aí eu faço essa divisão até chegar no 1. A hora que os dois números chegarem no 1, eu encerro, e aí eu multiplico os números primos que eu encontrei aqui. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. E é por isso, então, que o MMC deu 18, tá bom? E aí você encontra, então, as frações equivalentes que dá o denominador 18. Lembrando de como a gente fez fração equivalente em nossas aulas anteriores mesmo, tá? Então, eu monto lá, ó, 7 e o 9, eu vou achar uma fração equivalente que tenha denominador 18. E o mesmo eu vou fazer com os 5/6, eu também monto ali a fração equivalente com o denominador 18. E aí eu preciso chegar, né, nesse numerador que falta. Então, lembra que a gente fez exatamente isso nas nossas aulas? Tá bom? Então, você vai fazer o mesmo raciocínio. Então, aqui, 9 para 18 teve que ser multiplicado por 2. Então, eu aplico a mesma multiplicação no numerador, tá bom? E aí que chega, então, no 14. Agora, nessa outra aqui, de 6 para 18, teve que ser multiplicado por 3. 6 vezes 3 que dá 18. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa no numerador. E aí, eu vou chegar, então, no 15, tá certo? E aí, fica fácil comparar quando eu tenho duas frações com denominadores iguais. Basta olhar o numerador, né? Quem tiver o maior vai ser maior, quem tiver o menor vai ser menor, tá? E aí, eu consigo falar, então, que os 7 nonos é menor que os 5/6, porque eu consegui colocá-los como frações equivalentes com o mesmo denominador. Tudo bem? Então, lembrando, quem já conhece o MMC pode usar o MMC para achar qual vai ser esse denominador em comum, que eu vou precisar encontrar, então, fração equivalente, ou quem ainda não sabe fazer
esse MMC, não precisa ficar preocupado. Você sabe encontrar múltiplos em comum olhando para as tabuadas dos números, tá? Então, você vai olhar os múltiplos de 6, vai olhar os múltiplos de 9 e vai ver qual que eles têm em comum. E aí, você consegue chegar também, tá bom? Então, fiquem tranquilos e pratiquem um pouquinho mais aí com as propostas que a gente vai fazer na nossa próxima aula e ao longo da semana, tá bom? Dúvidas, estou à disposição e a gente se fala. Um beijão e até mais!